Fala, meu concurseiro, minha concurseira de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Voltando novamente aqui dos estúdios da JSO Cursos e Concursos, focado sempre na tua aprovação. Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre protocolos. E eu quero parar um pouquinho aqui e te dizer o seguinte: esse assunto de protocolos é um assunto importantíssimo para a tua prova. Se tem alguma coisa que eu gostaria até de pedir, que se você quiser fazer uma revisão antes da prova, tá aqui, ó, um assunto que vale a pena você revisar antes da tua prova. Protocolos. Porque isso aqui, ele não cai não, ele despenca no teu concurso. E observem, pessoal, todas as vezes que falar sobre protocolos, você vai entender o seguinte: imagine que você chegou em algum ambiente e nesse ambiente eles dizem assim, olha, aqui nós seguimos protocolos. O que ele está te dizendo? Ele está dizendo que lá nesse setor, nesse local, eles seguem regras. Então, pessoal, basicamente protocolos são o quê? São regras de comunicação. Então, são regras de comunicação entre o quê? Entre os computadores. Entre os computadores. Beleza? Então, falou de protocolos, você vai entender. São regras. Todo computador, pessoal, para ele se comunicar de alguma forma, ele vai precisar o quê? De protocolos, certo? Então, observem. Existem protocolos para tudo. Existem protocolos para transferência, e aí você percebe que eu coloquei transferência aqui e transferência aqui, porque eu vou mostrar para vocês dois tipos de transferências que confunde na hora da tua prova e você não vai mais errar esse tipo de questão, beleza? Uma outra situação é, imagine que você está baixando o edital do teu concurso para o teu computador. Você está fazendo um download, beleza? Até aí tranquilo. Se você pega um arquivo do teu computador e joga na internet, você está fazendo um upload. Perfeito. Mas a minha pergunta é, qual é o protocolo que você está utilizando? Então essa parte é interessante que você conheça os protocolos, beleza? Então observem aqui, pessoal, uma coisinha interessante. Quando se fala de transferência, você vai entender que existem as transferências de hipertexto. Então, olha só, o hipertexto pode aparecer com Y ou pode aparecer com I. Então, hipertexto. Ou pode aparecer transferência de arquivos. Transferência de arquivos, correto? Então observe, quando se fala de transferência de arquivos, você não pode de forma alguma confundir com transferência de hipertexto. Transferência de hipertexto é a mesma coisa que protocolo de visualização de páginas. E essas páginas são, claro, páginas da web, correto? Então observem aqui, pessoal, algo muito importante. Quando eu entro nessa parte aqui de transferência de hipertexto ou protocolo de visualização de páginas, só existem dois tipos de protocolos. Esses protocolos vocês vão entender que são esses daqui, ó. O protocolo HTTP e o protocolo HTTPS, correto? Então observem o seguinte. Josmael, eu sei que um site está seguro quando ele aparece um cadeadinho lá em cima. Pessoal, aquele cadeado não quer dizer nada, certo? Então, dependendo do programador, ele pode sim colocar aquele cadeadinho lá sem problema. Agora, observem o seguinte, o que define a segurança de uma página é isso aqui, ó, HTTP e HTTPS. Ah, Josmael, mas como assim? Observem aqui uma coisa. Todas as vezes que eu estiver usando esse protocolo HTTP, então esse P, ó, protocolo de transporte, e esse HT significa hipertexto, beleza? Então, olha, protocolo de transporte de hipertexto. Só que quando ele estiver utilizando esse protocolo aqui, você vai entender que isso aqui são para páginas simples, ou seja, páginas não seguras. E aí você vai entender o seguinte, Josimael, quais são essas páginas não seguras? Tem várias páginas não seguras, certo? Páginas que não exigem banco de dados. Então eu vou te dar um exemplo aqui, bem bacana para que você leve isso para a tua prova. Por exemplo, para você entrar, existem alguns sites que para você acessar,
você não precisa fazer um cadastro. Aquilo é uma página simples. Eu posso dizer que é uma página simples. Porém, existem outras. Vou dar um exemplo. O Facebook, o Google, o Gmail, certo? O Gmail, por exemplo, para você criar uma conta no Gmail, você tem que fazer um pré-cadastro. E esse pré-cadastro, claro, é um banco de dados. E esse banco de dados, é claro, esse banco de dados, ele, com certeza, ele tem que ter segurança. São informações dos usuários, beleza? Então, nesse caso, pessoal, toda vez que tiver um banco de dados, você vai entender que é necessário ter o HTTPS. Por quê? Porque é segurança. Então, olha, aqui continua sendo a mesma coisa, protocolo de transporte de hipertexto e SS de seguro, beleza? Só que você vai ter que levar alguma coisa a mais para a tua prova. Observem, esse protocolo HTTPS, ele trabalha com duas camadas de segurança. Ele trabalha com essas duas camadas aqui, ó. Ele trabalha com SSL e o TLS, ok? Então observem o seguinte, esse L é de layer, de camada, certo? Então isso aqui, pessoal, ele em inglês é justamente isso aqui, ó. Secure Socket Layer, certo? Que traduzindo é uma camada o quê? Uma camada a mais de segurança, ok? Então, na verdade, esse SSL é uma camada a mais de segurança. E o TLS é o quê? Esse aqui de Secure, esse L de Layer e esse aqui de transporte. Então, ó, transporte, layer, secure, certo? Na verdade, são duas camadas, basta você lembrar que são duas camadas a mais de segurança, o SSL e o TLS. Agora um detalhe, o que eles gostam de colocar lá na tua prova? Eles dizem que o HTTPS, ele trabalha com duas camadas a mais de segurança, o SSL e o TLS. E aí na hora eles colocam o quê? Eles podem inverter isso aqui. Podem colocar THS, certo? E aí você tem que ficar esperto para não confundir essas siglas. SSL, TLS. Beleza? Uma outra coisa que é interessante, vou apagar aqui, tá, pessoal? Vou deixar só aqui, ó, SSL e TLS, tá bom? Outra coisa, não é necessário você saber essa parte em inglês, mas é obrigado você saber isso aqui, beleza? Uma outra coisa aqui, pessoal, é a questão da porta. A porta do protocolo HTTP é a porta número 80. E aqui no HTTPS é a 443. Isso aqui é interessante? É. E por que é interessante? Porque a banca CESP e outras bancas também gostam de confundir o candidato e colocar assim, que o protocolo HTTPS trabalha na porta 80. Ou o protocolo HTTP trabalha na porta 443, ou seja, ele inverte aí a situação, ok? Uma outra coisa que você vai entender, que no protocolo aqui, no HTTPS, os dados que trafegam aqui são dados o quê? Criptografados. Então, vou colocar aqui, ó, trabalha com criptografia. Olha só, pessoal. Quando se fala sobre criptografia, você vai entender que criptografia não é senha. Criptografia é uma forma de camuflar os dados, de esconder os dados para que outros usuários não tenham acesso a essas informações. Então, criptografia nada mais é do que uma forma de você esconder as informações. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Para visualização de páginas ou transferência de hipertexto, protocolo HTTP para páginas simples, ou seja, páginas não seguras, e o HTTPS para páginas seguras, certo? Nesse caso aqui, você vai lembrar da camada SSL e o TLS. HTTP porta 80, HTTPS porta 443. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para cá. Pessoal, observem aqui. Quando se fala de transferência de arquivos, você vai entender que para fazer transferência de arquivos, eu dei dois exemplos. Por exemplo, você está baixando o edital do teu concurso para o teu computador. Ou seja, você está baixando da internet para o teu computador.
O que você está fazendo? Você está fazendo um download. Download, certo? Quando você pega uma foto e posta no Instagram, você está pegando algo do teu computador, do teu celular e postando na rede, postando na internet. Você está fazendo o famoso upload, correto? Ah, Josimael, então nesse caso aqui, transferência de arquivos, protocolo é download e upload. Não falei isso. Eu falei que o serviço que você está usando é o serviço de download e o serviço de upload, ok? Então, olha só, download e upload. Qual é o protocolo que vai trabalhar para esse download e para o upload? Pessoal, só existe um, que é o protocolo FTP. Esse protocolo FTP, que significa File Transfer ou Transport Protocol, protocolo de transporte de arquivos, certo? Ah, Josmael, arquivos com F? Em inglês, arquivo é o quê? File. Então, protocolo de transporte de arquivos. Só existem duas situações que você vai usar esse protocolo FTP, tá, pessoal? No download ou no upload. Muito cuidado, porque quando a gente chegar lá na parte do protocolo de e-mail, vocês vão perceber que lá no e-mail eu posso enviar arquivos anexos de uma mensagem, de um correio eletrônico. Só que lá na hora que eu estou enviando um arquivo anexo, eu não estou usando o protocolo FTP. Eu vou usar um outro protocolo que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aqui da aula. E claro, nas próximas aulas nós vamos dar sequência aí no estudo dos protocolos. Tchau, tchau e até a próxima!